Meus irmãos, bom dia a todos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo seja conosco nesta manhã. Nós vamos, nesta breve reflexão, conversarmos a respeito do relacionamento familiar. Eu penso que o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento familiar e o nosso relacionamento entre igreja são os três pilares para nos dar um combustível para uma vida espiritual bem-sucedida. Então, o texto que nós vamos tratar nesta manhã encontra-se em Gênesis capítulo 50. Abra por gentileza a sua Bíblia. Nós estaremos falando de um desses três níveis de relacionamento. Relacionamento familiar. Gênesis capítulo 50, versos de número 15 ao verso de número 21. E eu peço que, ao terminarmos a leitura, você continue com a sua Bíblia aberta, para nós extrairmos verdades belíssimas desse texto para as nossas vidas, para a nossa família. Gênesis capítulo 50, verso de número 15 ao verso de número 21. Diz assim, meus amados irmãos, a poderosa palavra do nosso Deus. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do teu Deus, de teu pai, do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos, em primeiro lugar, te adorar. Te adorar, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor. E o Senhor criou o dia do Senhor, para que o teu povo se regozijasse na tua presença, Senhor, unidos, Pai. E assim, meu Deus, como família do Senhor, aqui estamos, para sermos instruídos pela tua palavra. E clamamos, Deus, humildemente, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abençoe as nossas famílias, que a nossa família, meu Deus, seja um reflexo, Pai, da harmonia que há na Trindade. Que o nosso lar, meu Deus, venha impactar, Pai, a cidade de Garanhuns, Pernambuco, o Brasil. Que, meu Deus, a nossa família seja o referencial, Pai, para que o teu nome venha ser conhecido em todas as nações. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, certa vez, o pastor Hernandes Dias Lopes, pregando sobre família, ele disse a seguinte frase: família é o lugar propício para Deus forjar a imagem de Cristo em nós. A família, meus irmãos, ela não existe para nós apenas sermos servidos por ela,
mas a nossa família existe para que nós a sirvamos. E quando nós servimos a nossa família, Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, vai forjando a imagem de Cristo em nós. Portanto, se você quer ter uma família abençoada, aprenda a abençoar. Se você quer ser entendido no seio da sua casa, aprenda a entender os seus familiares. Se você quer que a sua família seja um oásis de bênçãos, faça das suas atitudes meios pelos quais os seus familiares são abençoados. O texto que nós acabamos de ler vai falar da família de José. E se você prestar atenção, vai falar de um momento complicado que José vivenciava. É por isso que nessa manhã eu gostaria de convidar você a brevemente nós meditarmos sobre esse texto no seguinte tema: impactando a nossa família com o nosso testemunho. Como, meus queridos irmãos, nós podemos impactar a nossa família com o nosso testemunho à luz desse texto? Em primeiro lugar, é sendo paciente com os nossos familiares. Sendo paciente com os nossos familiares. Se você olhar o texto, do verso de número 15 ao verso de número 17, você vai perceber que os irmãos de José têm uma preocupação. Enquanto Jacó estava morto, enquanto o funeral aconteceu, os irmãos de José se reuniram para pensar como eles iriam escapar da possível ira de José. E é interessante que, em meio à dor familiar, o luto que estava naquela família, os irmãos de José em nenhum momento se preocuparam com o funeral de Jacó. Se você levar os seus olhos para Gênesis capítulo 50, do verso de número 1 ao verso de número 14, você vai ver que constantemente José estava preocupado em organizar o funeral de Jacó. Mas em momento algum, os seus irmãos se preocuparam com a dor de José. Talvez você diga assim: mas Tiago, eles também perderam o pai. Mas se nós levarmos os nossos olhos para alguns capítulos anteriores, nós veremos que aqueles irmãos tiveram um privilégio que José não teve. Veja, pense comigo. José, na idade de 17 anos, foi vendido como escravo. Então, dos 17 aos 30 anos de idade, José esteve no Egito. E essa situação que José está vivenciando produz dor no seu coração. Esse distanciamento do seu pai produz dor no seu coração. Mas veja, são 13 anos de distância familiar. Mas se nós nos lembrarmos que existiram também 7 anos de abundância no Egito. Então nós podemos somar 13 anos de distância, mais 7 anos de distância, que José estava longe de seu pai, longe da sua família. Em nenhum momento, os irmãos de José pensaram na dor dele. E José foi paciente em todo momento, organizando o funeral de seu pai. Não cobrou nada dos seus irmãos. Se você olhar o texto, Gênesis 50, do verso 1 ao verso de número 14, você vai ver que José, ele pede favor a Faraó. Ele coloca médicos para fazer a mumificação de Jacó. Em nenhum momento os irmãos de José se aproximam para o ajudar, a dar uma palavra de conforto a ele. E ele sempre ali, sendo paciente. Irmãos, esse é o contexto familiar de José. Qual é o contexto familiar meu? Qual é o seu contexto familiar? Onde é que você precisa exercer paciência?
Se fosse eu, meus irmãos, muito provavelmente eu teria cobrado a ajuda dos meus irmãos naquela hora fúnebre. Se fosse você, não teria cobrado? José simplesmente foi paciente. Ele olha para as limitações dos seus irmãos e diz: não, eu vou organizar todas as coisas. Mas, meus queridos irmãos, existe uma segunda lição que esse texto nos ensina. E para nós impactarmos a nossa família com o nosso testemunho, além de nós sermos pacientes, nós precisamos ser graciosos. Nós precisamos ser honestos, melhor dizendo. Veja que o texto, em momento algum, José, ele tenta colocar para debaixo do tapete o problema familiar que ele está passando. Se você olhar o verso de número 17, você vai perceber que o final do texto vai dizer que José chorou. Amados irmãos, quantas e quantas famílias estão querendo colocar para debaixo do tapete o problema que há no seu lar? Quantas e quantas pessoas têm em meio à multidão, na igreja, chegam nas reuniões sorrindo, mas que o seu coração está chorando, tentando esconder o problema que está dentro do seu lar. Em momento algum, José quis colocar para debaixo do tapete o problema familiar dele. Mas se nós olharmos essa expressão que o texto nos traz, que José chorou, nós podemos tirar algumas lições daí. Veja, muito provavelmente José chorou porque ele estava ferido. Ele estava ferido porque os seus irmãos o venderam. Ele estava ferido porque ele passou mais de 22 anos longe da sua família. Mas, meus queridos, nós precisamos nos lembrar que José não é nenhum santo. E eu acredito que José chorou por um segundo motivo também. Se você levar os seus olhos a Gênesis capítulo 37, verso de número 2, vai mostrar lá porque José, ele chorou. Leve seus olhos, por gentileza, para Gênesis 37, verso de número 2. Veja o finalzinho desse verso. Diz o seguinte, a parte C desse verso, diz que e trazia más notícias deles a seu pai. Sabe o que o texto está dizendo aqui, meus irmãos? É que José era um fofoqueiro. E o choro de José, no capítulo 50, no verso de número 17, é porque ele sabia que os irmãos dele eram culpados, mas ele também sabia que ele era culpado por tudo o que passou. Veja, nós não estamos querendo anular a responsabilidade dos irmãos de José, não, mas o choro dele reconhece a responsabilidade dele. Sabe por quê, meus irmãos? Essa ideia aqui do texto de Gênesis 37, verso 2, de que José trazia más notícias, a ideia no hebraico é de que ele maquinava a maldade, a malignidade contra os seus irmãos. E se você olhar o verso de número 3 de Gênesis 37, você vai ver que foi nesse contexto em que Jacó ama a José mais, dando-lhe o quê? Uma túnica. Meus irmãos, o choro de José em Gênesis capítulo 50, verso de número 17, é um choro honesto. Ele diz, os meus irmãos têm culpa, mas eu também tenho culpa. Ah, meus queridos, se nós fôssemos honestos no seio do nosso lar, com certeza muitos problemas seriam solucionados e muitos casamentos não chegariam ao fim. Ah, meus queridos, se nós fôssemos honestos, quantos e quantos relacionamentos de pai para com o filho seriam restaurados? F.F. Bruce, falando sobre esse texto, ele diz que em momento algum,
houve a predisposição dos irmãos de José pedir-lhe desculpas. Não houve em nenhum momento também predisposição no coração de José em pedir perdão para com seus irmãos. Nós estamos conversando sobre impactando a nossa família com o nosso testemunho. E nós vimos em primeiro lugar que nós só podemos impactar a nossa família com o nosso testemunho, sendo nós pacientes com os nossos familiares. Mas em segundo lugar, sendo nós honestos. Meu querido, minha querida, não deixe que os problemas no seu lar se amontoem. Não deixe que a dificuldade da pré-adolescência e da adolescência do seu filho seja uma barreira, pai, para que você tenha intimidade com ele, converse com ele, não deixe que ele venha se perder dentro da sua própria casa. Maridos, reconheça às vezes a sua forma rude de tratar sua esposa e peça perdão a ela quando você escorregar. Nós somos chamados, meus irmãos, a termos uma família harmoniosa. Veja, em nenhum momento, se você olhar da família de José, nós veremos harmonia entre irmãos. Por quê? Porque o pai, insensato, amava mais um filho da velhice do que os seus irmãos. Não façamos isso. Amemos de igual modo. Sejamos honestos. Quando o problema vier ao nosso lar, tratemos para que a nossa família seja um manancial, para que se cumpra a frase do pastor Hernandes Dias Lopes no meu e no seu lar, que a imagem de Cristo, ela seja forjada em mim. Que a imagem de Cristo seja forjada em você, a partir da nossa família, meus queridos. Mas uma terceira lição esse texto nos dá. Para nós impactarmos a nossa família com o nosso testemunho, nós precisamos, em primeiro lugar, ser paciente. Tenha paciência, meu irmão. Tenha paciência, meu irmão. Nós precisamos, em segundo lugar, ser honestos. Mas em terceiro lugar, nós precisamos ser graciosos. Veja, o texto começa, verso de número 16, diz que os irmãos de José, porque tiveram medo de serem assassinados por ele, de receberem o mal que eles fizeram a José, eles mandam alguém ir lá com uma história inventada, meus irmãos. Eu não vi nenhum teólogo defendendo que isso era verdade, essa história que o homem foi contar a José. Muito provavelmente foi a história na mesma essência da história que os irmãos de José contaram a Jacó, a respeito do animal que foi morto, a respeito da túnica que foi devolvida a José. Você sabe que ele não tinha sido morto. Jacó passou anos enganado. A essência da palavra é a mesma aqui. E nesse contexto todo, veja as palavras de José. José diz, verso de número 19: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Meus irmãos, em meio às adversidades da nossa família, em meio aos familiares problemáticos, nós precisamos ser graciosos. Nós não fomos chamados para amassar, para torcer mais a cana quebrada. Nós fomos chamados para abraçar. Sermos honestos, mas abraçar. Veja,
No momento em que José poderia muito bem, agora a gente não tem mais painho aqui não. Jacó se foi. Aquele que segurava, que podia reter a minha ira sobre vocês, morreu. Eu enterrei, eu paguei tudo. Agora vocês vão receber a paga merecida. Ele diz: eu não tomei o lugar de Deus. Eu não tomei o lugar de Deus. Meus queridos irmãos, quantas vezes no nosso ambiente familiar nós queremos tomar o lugar de Deus e querer dar paga aos nossos familiares, queremos fazer justiça própria, ao invés de sermos graciosos. Meu querido, levante sua esposa, levante seu esposo. Seu filho errou. Meu filho, você é jovem, tem como acertar ainda. Meu filho, você tem condições de ser bem-sucedido em um outro curso. Meu filho, não desanime. Meus irmãos, nós fomos chamados para sermos graciosos. Mas veja o que o texto nos ensina. Ele diz que José chega para seus irmãos, para 11 irmãos, e diz assim: olha, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou sustentar todos vocês. Eu vou sustentar todos vocês. Eu vou sustentar os filhos de vocês. Eu vou cuidar de toda a família. Como, meus irmãos, nós temos sido no nosso lar? Eu iniciei a minha fala dizendo que o nosso relacionamento com Deus, ele é a base. O nosso relacionamento familiar, ele é a base. O nosso relacionamento entre igreja do Senhor é a base para uma vida espiritual produtiva. Eu pergunto: como você tem sido no seu lar? Como eu tenho sido no meu lar? Se você perguntar para minha esposa, ela fala muito melhor do que eu. Pergunte para ela. Agora, se eu perguntar à sua esposa, meu irmão, como tem sido você, marido? Como tem sido você, filho, para com seu pai? Se eu perguntar a você, esposa, você tem sido graciosa? Você tem sido gracioso, meu irmão, no seu lar? Veja que José não faz isso porque ele é bonzinho. Nós já vimos que ele era tão pecador quanto os irmãos. Mas é porque José, ele entendia o princípio de que ele era um libertador também da sua família. Isso aponta, meus irmãos, para uma liberdade muito maior que eu e você recebemos em Cristo Jesus. E fomos libertos para sermos pacientes, honestos e graciosos também. É por isso que eu gostaria de aplicar esse texto de forma mais prática às nossas vidas. Você sabe o seu contexto familiar. Você sabe como você chegou aqui nesta manhã. Eu gostaria de desafiar você a ser paciente com seus familiares. Talvez você tenha irmãos que não sejam crentes. Ao invés de você amassar a cana quebrada, ao invés de você botar o dedo na ferida dele, seja paciente com ele. Continue ministrando graça ao seu coração. Nós estamos no ambiente de igreja, povo eleito do Senhor, família do Senhor. Se você olhar para a sua frente, para a sua direita, para a sua esquerda, para trás, existe uma pessoa que carece de paciência com você. Sabe por quê? Porque com certeza você é alvo da paciência delas. Não somos melhores do que ninguém. Seja paciente, porque você necessita de paciência. Seja paciente comigo, que eu sou paciente com você. E nós crescemos.
E a imagem de Cristo, ela vai sendo forjada em nós. Mas uma segunda lição é que nós devemos ser honestos. E no ambiente de igreja, a honestidade, ela deve predominar, bem como em todo o ambiente, meus irmãos. Mas olha, nunca se cresceu tanto o número de desigrejados no mundo. Por quê? Porque nós temos dificuldades uns para com os outros e não tratamos. E sabe o que acontece? A família de Cristo, a igreja de Cristo se torna doente. Nós precisamos nos tratar com honestidade. Mas uma terceira lição que o texto nos impõe é: seja gracioso, meu irmão. Seja gracioso. Sabe aquele primo, tio, sei lá, aquele familiar que é complicado, que quando ele chega, a reunião familiar fica complicada. Tenha misericórdia para com ele, seja gracioso. Dê a ele aquilo que ele não consegue lhe dar. Dê graça a ele. Quando, meu irmão, você estiver trabalhando no ministério, na igreja, seja gracioso. Olhe para o seu irmão e diga assim: um dia eu estive nessa mesma situação, mas alguém foi gracioso para comigo. E hoje eu exerço graça. Não somos melhores do que ninguém, meus irmãos. Estamos todos nivelados. Somos todos servos. Portanto, aprendamos a ministrar esse favor na vida dos nossos irmãos. Se você, meu irmão, deixou de servir em algum ministério porque você não consegue perdoar um irmão que lhe feriu, eu gostaria que você aprendesse com o exemplo de José a tratar com graça os irmãos que o feriu. Trate com graça também. Volte, sirva, cresçamos todos juntos. E a nossa família, a família da fé será impactada. Eu gostaria de finalizar fazendo uma pergunta a você. Você quer ser a imagem de Cristo? Você quer que a imagem de Cristo seja forjada em você? Não negligencie os princípios que esse texto sagrado nos oferece. Não negligencie as sinalizações, os imperativos de mudança que esse texto nos impõe. Eu sei do que Deus quer tratar comigo à luz desse texto. Você também sabe. Contribuamos então para o bem da nossa família. E a nossa família abençoe a família da fé. Como, meus irmãos? Sendo paciente, sendo honesto e sendo generoso. Quando você for fazer uma crítica, seja paciente, seja honesto, seja gracioso. Quando você for cobrar alguma coisa dos seus familiares, lembre dessas 3 palavras. Quando você estiver no ambiente de igreja, lembre dessas 3 palavras. E com certeza, a minha vida espiritual, a sua vida espiritual será abundante. E com certeza, a imagem de Cristo refletirá mais e mais no meu rosto e no seu rosto. Baixe sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele graça. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Deus. Nós louvamos o Teu santo nome, Pai, porque um dia o Senhor foi gracioso para conosco e nos abriu os olhos espirituais. E é por isso que nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, para meditarmos na Tua palavra, Senhor. E nesta manhã nós fomos desafiados a impactarmos a nossa família, Senhor.
a sermos pacientes no nosso âmbito familiar. Nós fomos, meu Deus, chamados a viver uma vida honesta, Pai. Não colocarmos o problema para debaixo do tapete, Senhor, mas resolvê-lo, Pai, buscar resolvê-lo, Senhor. Nós fomos chamados, Pai, nesta manhã, a sermos graciosos, Senhor. Pai, nós sabemos que a obra do Senhor, ela não é feita por força, não é feita por violência, mas é pelo poder do Teu Espírito, Deus. É por isso que nós clamamos, Pai. Vem, Senhor, e nos capacita dia após dia, Senhor, a vivermos esses princípios, Pai. Que a nossa família, meu Deus, seja uma família, Pai, graciosa, misericordiosa, Senhor. Que a nossa família, meu Deus, seja um referencial, Pai, na nossa igreja, na nossa sociedade, Senhor, no nosso país, Deus. Pai, nós sabemos que se nós tivermos famílias fortes, a Tua igreja será forte, Deus. Por isso nós clamamos, abençoa o nosso lar, Pai. Que o nosso testemunho, Senhor, parta da nossa casa para fora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos. Amém. Irmãos, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nessa manhã compartilhar a sua palavra. E que os irmãos possam, com toda humildade, com toda reverência, olhar para esse texto e dizer: eu não consigo sozinho, Senhor. Eu não consigo sozinho. Nós não conseguimos sozinho, meus irmãos. Nós só conseguimos com Cristo. Se apegue nele. Deus nos abençoe.